voltamos ao terceiro e último bloco da entrevista com a Luísa Cortá, que é representante da delegação brasileira que participou da Y20, agora na cidade de Sydney, na Austrália. Luísa, falando um pouco sobre o tema que foi discutido no Comitê de Mobilidade, como é Cidadania e Mobilidade, né? Isso. Explica um pouquinho para a gente, um pouco mais disso. A preocupação principal desse comitê era como viabilizar uma mobilidade entre os países, né, que não fosse prejudicial a nenhum dos países e que, por outro lado, estimulasse o jovem a se desenvolver. Um tópico que foi muito caro para a gente foi a questão dos vistos, porque foi onde o Brasil teve mais participação. Os meninos que estavam nesse comitê tiveram uma participação muito grande de tentar inserir a facilidade de obtenção de vistos, talvez até por uma plataforma virtual, para que os estudantes e jovens trabalhadores tenham essa facilidade de locomoção. Porque muitas vezes um jovem não vai de um país para o outro, onde ele teria uma melhor oportunidade, porque ele não vai conseguir o visto para estudar numa determinada universidade, ou vai ter dificuldade de equivaler os anos de estudo que ele já teve num país para o outro. Então teve muito esse foco também de facilitar o estudo e o trabalho daquele que está começando a se inserir no mercado. Sim. Você falou dessas migrações até de países árabes para a Europa, dos sul-americanos para os Estados Unidos, esses movimentos, isso também foi colocado? Eu não estava nesse comitê, né? Sim. Mas da gente conversando depois, pelo que eles me passaram, você ainda na verdade a gente está numa situação híbrida. Você ainda percebe uma resistência muito grande dos países desenvolvidos com relação à facilitação da mobilidade, sim, mas por outro lado, eles parecem querer essa facilitação da mobilidade porque eles estão sofrendo muito com desemprego, estão num momento de crise ainda, né? Ainda tentando se recuperar da crise de 2008. Então, por vezes, eles ainda se colocam com aquela postura clássica. De não ser invadidos, né? De vamos ser invadidos, exatamente. Mas em outros momentos se colocam como, eu gostaria também de ter oportunidade de ir para um outro país e ali me desenvolver. E infelizmente ainda aparece muito do racismo entre países, né? De que determinado país eu não quero porque vai ser puramente invasão e não vai me acrescentar em nada. Mas inclusive em momentos que a gente teve palestras e mesas redondas que também fizeram parte do evento, foi discutido muito como que esses imigrantes é que possibilitam o desenvolvimento de uma economia num determinado momento e como que eles têm muito a agregar para aquele país quando eles chegam. Sim. Então a gente percebe que a gente está num momento de transição. Nós estamos numa economia global, um mundo global, mas que ainda falta muita coisa para essa globalização acontecer de uma forma mais harmônica. Né? Qual vai ser a próxima etapa desse trabalho? A gente, como delegado no Y20, tem algumas responsabilidades. O que eles passaram para nós é que agora a gente tem que traduzir o documento, não é uma obrigação, mas é uma prerrogativa nossa que a gente quer muito fazer, sim, porque se cada delegação traduzir o documento para a sua própria língua, a gente difunde com muito mais facilidade esse documento. Sim. E também tentar trazer para a nossa realidade local. Então, nesse momento, a gente está tentando ao máximo divulgar o que aconteceu lá, quais foram essas propostas que a gente vai encaminhar para os nossos governos, tentar influenciar também a partir das nossas redes de relacionamento, políticos, ONGs, enfim, pessoas que possam tentar incorporar essas sugestões no âmbito local, bem naquele pensamento mesmo, né, do pensar global e agir local. Então agora a gente está numa fase de chegar, a gente terminou de chegar na semana passada, então a gente está nessa fase de chegar e tentar fazer essas conexões, fazer essa divulgação. Bem, nós estamos à véspera das eleições estaduais e nacionais. Eu te faria uma pergunta, quais as questões que você ressalta que seriam mais importantes que o próximo governo observasse, né? Tanto o governo brasileiro quanto do nosso Estado? Bom, para essa pergunta, como diria a expressão, eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. A proposta que eu levei passou e está no documento final, e eu considero um ponto-chave,
que é justamente a incorporação da perspectiva, dos princípios, dos conceitos relativos ao desenvolvimento sustentável em todas as políticas que a gente desenvolve. A gente fala muito, né, em sustentabilidade principalmente, não tanto em desenvolvimento sustentável, e as pessoas não levam em consideração o que isso de fato significa. Hoje está bonitinho, né, no papel dizer que eu sou sustentável. Incorporado ao marketing, né? Exatamente. O marketing faz um uso maravilhoso disso, né? Mas a gente percebe ainda que nas práticas, nas políticas, na tomada de decisão, isso não foi incorporado. Aliás, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, as pessoas pensam diretamente em meio ambiente exclusivamente. Sim. Esquecendo que, na verdade, é a integração das 3 dimensões. Então, a minha cláusula era a sugestão de que o G20 incorpore em todas as suas policy outcomes, né, que são as decisões tomadas ali na cúpula, as dimensões integradas. Então, se você vai falar de economia... econômico e ambiental. Então, se você vai falar de economia, você não pode deixar de falar do social e do ambiental. E eu acho que nesse momento em que os candidatos estão aí querendo ganhar nosso voto, né, eles têm que levar em consideração nos programas e depois na implementação, né? Não é só falar esse ano e no ano que vem esquecer. Sim, porque depois eles voltam, né? Então, se eles não forem bem avaliados nisso... Tá na nossa mão, né? A gente tem que ter essa visão que o voto está na nossa mão, então quem vai estar hoje ou amanhã no poder é quem a gente colocar lá. Então, o que eu pelo menos espero, aí talvez seja uma visão bem pessoal, mas que eu vi que não é, né? Que foi aprovado por esses 25 países, é essa incorporação. Parar só de falar, parar só de colocar no papel para parecer bonito e, de fato, incorporar nas políticas e nos programas a visão integrada das dimensões econômica, social e ambiental. E como que o jovem pode participar mais, hein, desse processo? Pergunta capciosa. Bom, o Y20 é um excelente exemplo, né, de participação jovem. Mas digo assim, as organizações, a gente tem tido muito menos atividade aparente, né, das organizações não governamentais, como tinha nas décadas passadas. Eu considero que a ação do terceiro setor é extremamente relevante. É claro que a ação também direto com o governo também, a gente tem que levar em consideração que a nossa sociedade é complexa. A gente tem a sociedade civil organizada, o governo e as empresas. Então eu acho que cada jovem tem que contribuir de acordo com o seu perfil. Tem que se juntar, tem que se unir. Então aqueles que têm um perfil parecido, uma causa parecida, podem se unir e principalmente pelo terceiro setor procurar influenciar, agir mesmo, correr atrás. Grupos de debate, né? Grupos de debate talvez, principalmente dentro das universidades. Lá na FDV mesmo a gente procura engajar os nossos jovens lá através de projetos que a gente tem. Sim. É um ambiente que reúne muitos jovens, né? É um ambiente bastante propício para isso. Mas mais em torno do direito, né? Lá como a faculdade é de Direito, a gente tem temas mais afeitos à área jurídica. Mas eu acho que, principalmente as áreas técnicas, de engenharia, quem vai estar lidando diretamente com isso na hora da execução, né? Que no direito a gente acaba ficando mais na hora de legislar ou na hora de decidir depois que algo aconteceu. Mas quem vai estar na prática vendo o que é lidar com resíduo, o que é lidar com uma poluição atmosférica, se a gente mobiliza esse jovem, o ideal é desde criança, mas se a gente mobiliza ele na universidade quando ele está sendo formado como profissional, talvez ele se torne um profissional mais atento a essas questões e que implemente essas nossas preocupações. Ok, Luísa Cortá, obrigado pela sua presença e parabéns pela sua escolha e participação nesse processo. Muito obrigada.